Evangelho de João, capítulo 15, versículos 12 e 13. Amém. Diz o seguinte: E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E não existe amor maior do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. E aí, pulando agora para o versículo 17, Jesus diz outra vez: Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. A palavra de Deus, ela sempre vem confrontar os nossos conceitos, os nossos valores. Ela sempre vem atualizar o que a gente pensa. Eu sei que seus amigos, no meio onde você vive, o que você ouve lá fora é muito diferente do que você ouve aqui. Muito diferente do que você ouve na presença de Deus. E eu quero fazer uma chamada para você aqui nessa manhã. Algo que Deus tem falado comigo já há algum tempo. Mas toda vez que eu olho para a vida de Jesus, quando eu falo de Jesus, eu não estou falando do Rei glorificado no céu, Jesus. Eu estou falando do homem Jesus mesmo. Porque o homem Jesus, ele foi, diz a palavra, que ele foi a imagem do Deus invisível. Ou seja, um Deus intocável, cheio de glória, que não poderia ser visto, não poderia ser, nem mesmo sequer, as pessoas não podiam se aproximar dele. Esse Deus se fez tão frágil como você. Ele se fez tão fraco como você, como eu. E quando eu olho para a vida dele, desse homem, eu percebo que eu estou muito longe de ser parecido com ele. Não sei se você concorda comigo, mas sabe, o que Jesus fez nessa terra precisa ser estudado por nós, porque de alguma maneira nós não estamos chegando lá ainda, e nós precisamos ler mais, nós precisamos ver na Bíblia o que ele fez, o que ele tinha de diferente, que fez ele causar a maior revolução da história do mundo. E lendo esse texto uma vez, me incomodou muito, porque eu percebi a seriedade do que Jesus estava falando aqui, quando ele diz que não existe amor maior do que este. E eu lembro que Deus me chamou a atenção para essa expressão, porque toda vez que a Bíblia diz que classifica, várias coisas, toda vez que a Bíblia classifica algo como mais importante, você deve prestar muita atenção. E, por exemplo, a Bíblia diz que existe a fé, a esperança, mas o amor é o maior deles. Porque o amor vai ser para sempre, vai ser eterno. Ou seja, você tem que dar uma atenção especial quando a Bíblia fala: olha, isso aqui é o mais importante de tudo. E Jesus, olha só a expressão que ele usa. Ele diz que não existe amor maior do que este. E ele explica que amor é esse: de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Eu lembro que eu li esse texto a princípio, eu falei: não, beleza, eu acho que eu sei do que Jesus está falando aqui. Ele está falando dele mesmo, porque Jesus realmente fez isso. Ele foi o nosso amigo e deu a vida por nós, amém? Está comigo aqui? Então Jesus, ele foi o nosso amigo e ele deu a vida por nós. Eu creio que nesse texto Jesus realmente quer dizer isso. Ele está falando: olha, nunca vai existir um amor como o meu, porque eu dei a minha própria vida pelos meus amigos. E os meus amigos são vocês, diz Jesus. Só que eu lembro que eu li essa passagem e o Espírito Santo me questionou lá no fundo. E ele me perguntou assim: Gabriel, mas se você quer ser tão parecido com Jesus, e você? Você tem dado a sua vida pelos seus amigos? Falei: poxa, peraí, esperava essa, Eu lembro que eu comecei a pensar e eu comecei a refletir: será que se eu for tão cheio desse amor de Deus, será que se eu me encher tanto, se eu me aprofundar desse amor, será que eu posso começar a dar a minha vida pelos meus amigos?
Talvez não no sentido literal, não a sua vida física, não o seu corpo. Mas será que, eu te pergunto nessa manhã, será que você tem dado o seu tempo, os seus esforços? Será que você para no meio da sua rotina para ouvir aquele amigo seu da escola que você sabe que não está muito bem? Será que você tem dado o seu melhor, o seu esforço, o seu tempo por aquela pessoa que você senta do lado dela todos os dias, talvez, na escola, seu brother? Mas será que você tem dado o seu tempo por amor a ela? Sabe, a questão de você chegar, de você se preocupar com as pessoas. Nós vamos falar sobre Jesus aqui hoje, e uma das principais marcas da vida desse homem fantástico é que ele era um cara extremamente pessoal com as pessoas. Jesus, ele gostava de olhar nos olhos das pessoas. E eu te garanto, Jesus, ele era capaz de parar talvez todo um avivamento que ele mesmo estava causando, pregando o reino de Deus. Ele era capaz de parar todo aquele movimento, aquela muvuca, por causa de uma senhora que estava precisando de uma atenção ali. Ele era capaz de parar todo um retiro por causa de um jovem que precisava de libertação ali no canto. E ele era capaz de falar: peraí, galera. E ele ia chegar nessa pessoa e ele falar: me fala um pouco mais da sua vida, como eu posso te ajudar? Ou muitas vezes na palavra nós lemos essa pergunta: o que queres que eu te faça? Costumava dizer Jesus. Jesus se preocupava pessoalmente com as pessoas. Ele não estava interessado em pegar um microfone e sair pregando para todo mundo. Ele estava interessado em conversar pessoalmente com as pessoas. E eu te pergunto, meu querido, será que você tem dado a sua vida pelos seus amigos? Porque eu te garanto que foi para esse chamado que Jesus te comissionou. Eu te garanto que você, como costuma dizer Ricardo, você não foi chamado para ter uma vida, né, de você nascer, viver, engordar, né, ficar doente e morrer. Deus me livre, misericórdia. Você foi chamado para impactar uma nação, impactar uma geração, impactar uma cidade, amém? Eu olho para vocês, eu sei que Deus está fazendo muito aqui nesse retiro já. Eu creio que Deus está consolidando as bases de muitas pessoas aqui. Deus tem mudado aí no seu interior, coisas internas, coisas íntimas para você. Mas eu te garanto, tudo isso só tem um propósito. E o propósito não é você guardar o que Deus tem te dado para você mesmo. Quando você vai para a Bíblia, você nunca vai ver Deus escolhendo alguém, chamando alguém, capacitando alguém para essas pessoas ser beneficiadas sozinha. Não, Deus te chamou, Ele te escolheu. Se você tem 11, 12, 13 anos, ou se você tem 50 anos, não sei. O chamado de Deus ainda é o mesmo para você. É você impactar a vida de pessoas. É você amar as pessoas, se preocupar com elas. Sabe, é muito legal para nós estarmos aqui juntos, né, num ambiente desse aqui, onde você tem um ambiente propício de adoração, você tem um ambiente propício de cura, certo? Você tem um louvor aqui que te ajuda a entrar na presença de Deus. Mas eu não quero falar disso hoje, eu quero falar de cenários muito piores do que esse. Por exemplo, a sua escola. Por exemplo, o seu trabalho. Por exemplo, a sua rua, a sua família. É muito mais feio do que isso aqui, é muito mais difícil, é muito mais travado. Mas eu estou aqui para te dizer que quando você olha para a vida de Jesus, você vai ter que confessar, você vai ter que assumir aqui comigo que é possível você causar uma mudança onde você estiver, através da compaixão, através do amor. E sabe, eu tenho pensado muito sobre isso. Existe um texto lá em Gálatas 6, versículo 2, que diz o seguinte. Gálatas 6, 2, não precisa abrir não, vou ler aqui rapidinho. Diz o seguinte: carregai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Carregai os fardos uns dos outros. Sabe o que isso significa, meu querido?
quando você para carregar o fardo de alguém, ou seja, quando você para a sua rotina, você para o seu dia, para você chegar naquele amigo seu da escola, aquela amiga sua, e você pergunta para ela assim: e aí, como você tá? Tudo bem? E aquele problema seu lá, conseguiu resolver? Deixa eu orar por você. Isso é carregar os fardos uns dos outros. Quando você para o que você está fazendo, as suas tarefas, e você pergunta para aquele amigo, talvez aquele colega seu, que você nem conversa muito, mas você pergunta assim: olha, posso orar por você? Você está com essa doença, você está com essa dor? Conta para mim. Para ouvir essa pessoa. Porque o que a palavra de Deus diz é carregar os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu sinceramente tenho visto isso na minha vida muitas vezes. Talvez você já viu. Eu creio que existe um poder sobrenatural que flui da parte de Deus quando você para ouvir alguém. Você já fez o teste? Quando você para ouvir os problemas de alguém. Porque quando você para ouvir os problemas de alguém, você está se tornando como Jesus. Jesus não era um pregador, Jesus não era um conferencista que saia de nariz empinado, que não queria saber das pessoas. Não, Jesus ele gostava de ser pessoal. E quando você se torna, você quebra aí os seus laços com a religião, de querer estar na igreja, e você começa a se tornar essa pessoa pessoal com seus amigos da escola, com aquela pessoa que você trombou no ônibus, você chega e fala: me conta dos seus problemas, deixa eu saber. O que você faz, com o que você trabalha? Poxa, que legal. Deixa eu te falar uma coisa, eu conheço Jesus, ele mudou minha vida e pode mudar a sua também. Jesus mudou a minha vida para sempre. E eu quero te falar dele. Posso te falar? Ele pode restaurar suas emoções, ele pode restaurar sua família, ele pode restaurar sua vida financeira. Você só precisa entregar sua vida para ele. Nós, eu sei, né, muitos aqui, a nossa geração é uma geração muito enganada às vezes. Eu percebo que muitos de nós somos enganados, porque a gente costuma o quê? A gente espera aquela pessoa, né, aquele homem, aquela mulher, que ele vai vir na nossa igreja, vai ministrar, ele vai chegar, vai pegar aqui a Bíblia dele, e ele vai ser um verdadeiro avivalista. Ele vai vir, ele vai pregar, e a galera vai ficar impactada, e ele vai começar a gritar, e todo mundo vai ficar extremamente empolgado com essa pregação, e no final das contas vai acontecer um avivamento. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o maior avivalista de todos os tempos foi um cara extremamente manso, calmo, quieto. Ele não ia pegar o microfone e sair gritando, talvez. Mas o que eu sei que ele iria fazer, todos os dias, era amar as pessoas, pessoalmente. O que eu sei que ele iria fazer todos os dias, era parar para ouvir os problemas das pessoas. E levar cura, salvação, restauração. Esse foi o maior avivamento de todos os tempos. Estou falando que Jesus não pregava o reino. Lógico que ele pregava o reino. Ele devia ter um gogó muito bom. Porque você imagina no Sermão do Monte, 50, 100 mil pessoas. Não tinha microfone não, meu querido. Eu não sei como que era o sistema não, mas talvez, não sei como que era. Ele tinha um gogó bom. Mas eu te garanto que o maior avivalista de todos, ele era um cara muito pessoal. Ele amava as pessoas de perto. Ele se interessava pessoalmente. Ele era capaz de parar o programa dele, a rotina dele, o retiro dele, o congresso dele. Ele era capaz de parar tudo para resolver o problema de uma pessoa. Para ouvir qual é o seu problema. Eu estou com essa dor aqui, Jesus. Eu estou com essa dor no pescoço. Eu estou com essa dor nas costas. Qualquer coisa. Jesus ia falar: deixa eu orar por você. As pessoas eram curadas. Os leprosos eram curados. Os mortos reviviam. Por causa que Jesus amava as pessoas. Sabe, Deus me livre de
nós começarmos a orar pelas pessoas sem amar elas. Esse é um cuidado que eu tenho na minha vida. Eu me lembro de muitas vezes que eu já orei por pessoas, eu orei por cura, eu orei por salvação, sem mesmo amar as pessoas antes. Deus me livre disso. Misericórdia. Sabe, eu declaro sobre a sua vida que toda vez que você for orar por uma pessoa, se preocupar com ela, que você seja intensamente movido por compaixão, pelo Espírito Santo. Que toda vez que você parar para ouvir uma pessoa, que você seja intensamente tomado por amor. É interessante aqui nesse texto de João 15, você pode estudar depois melhor. Mas eu vou falar algo aqui que alguns de vocês até sabem um pouco sobre isso, né? Mas essa palavra aqui, quando Jesus diz que não existe amor maior do que esse, essa palavra amor, a maioria de vocês sabem, existem algumas palavras gregas que são traduzidas como amor no português. Mas não é tudo amor, são diferentes tipos de amor. Talvez você não saiba, mas essa palavra que é amor, nós estamos falando aqui do amor ágape. Ou seja, um amor que só vem de Deus, só flui de Deus. Não é um amor que é humano, que é carnal. É um amor que só vem de Deus. E Jesus fala que não existe amor, esse amor é um amor ágape maior do que este. E como se manifesta esse amor? Alguém dá a vida pelos seus amigos. Meu querido, você precisa se aprofundar em quem Jesus era. Você precisa ficar parecido com Ele. Você já percebeu que quanto mais você se aproxima de uma pessoa, mais você fica parecida com ela? Já ou não? É até esquisito, não é? É até vergonhoso às vezes, porque às vezes você começa a falar gírias do seu amigo que você não falava. As pessoas falam, você está falando igual o fulano, né? Você está falando igual a ele, ué. E às vezes você não percebe, mas não tem jeito, é inevitável. Quando você se aproxima de uma pessoa, você começa a se parecer com ela. Então eu estou tentando te trazer aqui para perto de Jesus, para que você possa ficar mais e mais parecido com Ele, amém? Eu gosto de usar esse exemplo aqui porque nós somos muito... Às vezes nós temos a impressão errada da Bíblia, né? Do que aconteceu ali realmente. Mas eu gostaria que você lembrasse comigo, muito antigamente, no tempo dos reis de Israel, existiu um rei, eu falei aqui um pouco sobre ele ontem, que ele foi o maior rei de todos de Israel. Quem foi? Davi, o rei Davi. Tanto é que Jesus, ele é chamado na Bíblia como a raiz de Davi. É uma honra para Deus usar a vida desse cara. Deus tinha prazer em Davi. Deus escolheu Davi para levantar uma descendência de reis em Israel. É interessante é que nessa época, né, dos reis de Israel, houveram muitos outros reis depois de Davi, e muitos reis bons, outros ruins sobre Israel, sobre Judá. Mas o que aconteceu foi o seguinte: quem que era o rei ali naquela época? Né? Como que era a postura de um rei naquela época? Bom, um rei, antigamente, ele era aquela pessoa extremamente egoísta, extremamente autocentrada, né? Aquele cara que tinha um acervo de servos, ele tinha uma coleção de servos para estarem ali no palácio, né? Servindo comidinha na boca dele, servindo a família dele, ajudando ele. Para você ter ideia, o rei, ele dava primeiro a bebida que ele ia beber, ele dava para uma pessoa beber. Se aquela pessoa não morresse, então o rei podia beber. Né? Naquela época não tinha remédio, não tinha antibiótico. Então, se o cara bebe um negócio e está ruim, ele morre mesmo. Então o rei dava para um servo ali, ó, bebe ali, se não morrer eu bebo também. O rei era essa pessoa extremamente egoísta, né? Autocentrada. Mas é interessante que muitos de nós pensamos que por causa disso, por causa de como vieram os reis, talvez isso se reflete
talvez até na nossa nação, nós olhamos para os nossos governantes e nós pensamos assim: eu acho que Deus ele não queria nada disso. É o que muitas pessoas pensam. Muitas pessoas pensam que Deus ele não queria levantar rei sobre Israel, que ele só levantou porque o povo pediu, mas que ele mesmo queria ser o rei de Israel, Deus. Mas isso não é verdade, sabe por quê? Porque desde Abraão está escrito na palavra, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, o pai da fé. Ele falou: na sua descendência levantarei reis. Esse era o plano de Deus. Ele queria levantar bons reis, mas infelizmente, apesar de termos alguns bons reis em Israel, como Davi, isso era um conceito muito falho. O rei ainda era essa pessoa, ainda era essa pessoa egoísta, ainda era essa pessoa autocentrada. Mas sabe o que é mais impressionante? Chegou um tempo em que o verdadeiro rei veio sobre a terra. E o verdadeiro rei, o rei dos reis, Jesus Cristo, ele não era uma pessoa egoísta. O rei dos reis, ele não era uma pessoa de elite. O rei dos reis era a pessoa mais simples, mais humilde de todas. Ele amava pessoalmente a todos. O rei dos reis, presta atenção nisso que eu vou te dizer. O rei dos reis mostrou o que era ser um verdadeiro rei quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele mostrou que era ser um verdadeiro rei para você e para mim, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Eu quero te falar aqui hoje, Deus te chamou para ser um verdadeiro rei, uma verdadeira rainha sobre a terra, amém? Você entende o que eu estou falando aqui? Eu não estou falando para você se sentir Mauricinho, Patricinha. Então eu sou rei, então. Então eu quero aqui, me vê uma comida aqui, Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você foi chamado para ser um verdadeiro rei, uma verdadeira rainha sobre a terra, como Jesus. Amar as pessoas, se fazer menor do que elas, servir as pessoas. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. O Rei dos Reis, o cara que tinha toda a autoridade no mundo, para convocar todos os servos do mundo, o cara que de fato poderia convocar todos os servos, as pessoas para lhe servirem, porque ele merecia. Ele foi o maior servo de todos. Ele amou as pessoas. Se Jesus vivesse hoje, eu te garanto, provavelmente eu e você talvez fôssemos muito impactados com ele, porque ele ia estar nos lugares mais simples. Talvez ele ia ser um cara bem normal, bem comum como você. A diferença dele é que ele amava as pessoas extremamente, em todo lugar. Ele curava as pessoas por amor. Ele orava pelas pessoas por amor. Muitas vezes nós aqui dentro da igreja, dentro do nosso ministério, nós ansiamos muito pelo poder, pela manifestação de Deus. Nós ansiamos pelos dons, e eu quero te dizer que eu sou um desses, eu sou um dos que busca os dons. Deus ele tem reativado essas coisas na minha vida, lá na nossa igreja, Deus tem reativado os dons do Espírito, mas eu quero te dizer que nada disso faz sentido se o intuito não for amar e servir as pessoas. Nada disso faz sentido. O pastor Ricardo citou aqui, acho que ontem, tem uma passagem bíblica que Jesus, ele buga a nossa mente, porque ele fala que naquele dia, quando a palavra diz naquele dia, que dia que está falando? O dia em que Jesus voltar. Fala que naquele dia muitos virão e me dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. E Jesus, na linguagem rasgada, sem dó alguma, vai falar: aparta-te de mim, eu não vos conheço. Para e pensa comigo, o que faltou para esses caras
que expulsaram demônios, curaram enfermos. Meu querido, não precisa ficar sem graça. Não precisa ficar sem graça. Mas talvez muitos de nós ainda não expulsamos demônios, não curamos enfermos. O que faltou para esses caras que chegaram lá? Faltou amor. Faltou servir. Essa era a essência de Jesus. Jesus, ele não queria ser conhecido, ele não queria ser famoso. Pelo contrário, às vezes ele curava as pessoas e lógico que ele queria anunciar o reino, mas às vezes ele falava, ó, não conta para ninguém. Tem uma passagem na palavra que é muito interessante, porque eu vou contá-la para você, que talvez você lembre desse acontecimento. Quem lembra daquela vez que Jesus ele estava numa casa curando as pessoas, fazendo o que ele sempre fazia, e de repente chegam 4 amigos com um paralítico. Quem lembra? E aí não tinha lugar na casa, lembra? Não tinha lugar na casa, e esses caras, eles dão um jeito de subir esse paralítico em cima da casa. Eles fazem um buraco no teto, gente. Você tem noção do que é isso? Você tem noção de Jesus lá dentro pregando? Não, o reino de Deus está próximo. E orando pelas pessoas, e de repente começa a cair tijolo aqui, assim, ó. E esses caras fazem um buraco no teto e descem esse paralítico. Tamanha fé, tamanho desespero que eles tinham para que esse homem fosse curado. E esses caras descem o paralítico na frente de Jesus. Aí Jesus não tinha opção, ele ia ter que lidar com aquele cara ali. E era o que ele mais amava fazer. Era curar as pessoas. Então Jesus olha para aquele paralítico e ele cura aquele paralítico. Mas o interessante é o que ele diz. Interessante é o que ele diz. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Porque Jesus diz o seguinte: filho, os teus pecados estão perdoados. Olha que interessante, eu vou continuar lendo aqui, está lá em Marcos 2. Então, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles ali estavam zombando dele, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, presta atenção aqui em mim. Jesus curou aquele paralítico. E ele falou para ele assim: os teus pecados estão perdoados. Os religiosos que estavam ali falando: peraí, quem é você? Quem é você, marceneirinho? Achando que pode perdoar os pecados das pessoas. Isso é blasfêmia. Só que sabe por quê? A minha pergunta para você é: por que Jesus curou esse homem? E ele disse: os teus pecados estão perdoados, em vez de dizer: levanta, toma o teu leito e anda. Por que Jesus disse isso? Aí que está a mudança, aí que a gente precisa mudar essa chavinha na nossa mente. Porque para Jesus, cada vez que ele curava uma pessoa, o que ele estava mais interessado era na alma da pessoa. Toda vez que você pregar o evangelho para alguém, toda vez que você orar por alguém, o que você precisa mais amar, mais querer, é que essa pessoa conheça verdadeiramente a Jesus e seja salva. Quando Jesus cura e fala: olha, os teus pecados estão perdoados, ele estava falando: eu estou te curando não só do seu corpo, eu não quero te curar só do seu corpo, eu quero te curar por completo. Eu quero te curar da tua alma, do teu espírito, eu quero te dar salvação. E eu tenho poder para isso. Jesus disse nesse texto: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu querido, toda vez que você for orar, que você for
você for abençoar, que você for ter compaixão por uma pessoa, você precisa fazer isso querendo que essa pessoa ela venha para o reino de Deus. Você precisa fazer isso amando essa pessoa. É muito diferente, né, para nós, quando nós olhamos para a vida de Jesus, dos nossos próprios hábitos, não é verdade? Muitas vezes nós fugimos dos problemas das pessoas. Jesus, ele o que ele mais amava na vida era se interessar pelos problemas das pessoas. Muitas vezes nós temos preguiça dos problemas das pessoas, mas o que Jesus mais queria era conhecer os problemas das pessoas para poder resolver. E só te falo uma coisa: Jesus, ele deixou o bastão com você, meu querido. Quando ele ascendeu aos céus, ele falou para você: agora está com vocês. Jesus falou: ide por todo o mundo, ide por todas as nações e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes tudo o que vos tenho ensinado. Está com você o bastão. Você é o Jesusinho agora. Ou como a gente chama, cristão. Você é o cristão agora. Você precisa ser como ele. Você precisa se parecer com ele. Feche seus olhos por alguns instantes. Gostaria que você imaginasse aí, inspirado pelo Espírito Santo, eu gostaria que você imaginasse as pessoas, quantas pessoas, amigos seus, que não conhecem a Cristo ainda. Gostaria que você se lembrasse dessas pessoas, dos seus amigos, suas amigas da escola, seus amigos da escola, da rua, da faculdade, do trabalho. Pessoas que talvez nunca tiveram a oportunidade de alguém chegar para elas e falar: e aí, como você está? Me conta os seus problemas. Deixa eu te falar de Jesus, Ele vai mudar a sua vida. Eu gostaria que você se lembrasse aí na sua mente de amigos seus que talvez você sabe que estão passando por situações muito difíceis. Amigos que estão passando por situações, estão desesperados por alguém que pode entrar na causa deles e de alguma forma oferecer uma mudança. Amigos seus que estão clamando, estão precisando de uma pessoa cheia de amor e de compaixão, que pare para carregar o fardo delas. A palavra diz que a criação está ansiando, está querendo a manifestação dos filhos de Deus. Quantas pessoas, meu querido, quantos amigos seus que precisam conhecer a verdade do amor. A palavra diz que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus está te chamando hoje, te comissionando, para que você seja essa ponte. Deus está te chamando para que você seja esse canal, esse instrumento. As pessoas que cheguem perto de você sejam impactadas pelo amor, sejam impactadas pela graça. Amém. Olha aqui para mim rapidinho. Sabe de uma coisa? Nós temos muitos amigos, muitas pessoas que não conhecem a Deus ainda. Sabe qual que é a minha oração? A minha oração, eu te desafio a fazer essa oração. Não é só uma oração, é um desafio. Que toda pessoa que passar por você, que passar pela sua vida, de alguma forma, seja impactada pelo amor de Deus. Seja através de um sorriso, seja através de um abraço, seja através da sua atenção, de você ouvir com cuidado o que ela tem para falar. Isso é ser como Jesus. Agora, deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui. E eu sei como essa geração que eu estou falando aqui vai ser uma geração que vai operar no sobrenatural. Porque as pessoas, elas precisam sim de um abraço. Às vezes as pessoas precisam sim de um sorriso. E isso vai mudar a vida delas. Mas as pessoas também precisam ser curadas de câncer, meu querido. As pessoas também precisam levantar das cadeiras de rodas. Isso é com você.
Isso é com a pessoa que já assumiu que tem o sangue de Jesus. E sabe por que Jesus foi um verdadeiro rei sobre a terra, como eu estava falando? Porque um verdadeiro rei, ele sabe que ele tem poder e autoridade de um rei. Mas um verdadeiro rei, ele também está disposto a servir as pessoas. Então o verdadeiro rei, ele não é como o rei de antigamente, porque um rei da antiguidade, ele chegava, um problema para ele, o que ele fazia? Ele dava para um copeiro resolver, ele dava para um governador resolver. Agora um verdadeiro rei como Jesus, ele não faz isso, porque ele sabe que ele tem autoridade para resolver os problemas. E ele está disposto a servir as pessoas. Deus te chamou para ser um verdadeiro rei, uma verdadeira rainha sobre a terra. Você tem acesso ao poder. Como nós falamos aqui desde o primeiro dia, o Espírito Santo está dentro de você. Ele é um pacote completo em um. Ele é cura, salvação, graça, e ele está dentro de você. Ele é muito melhor do que Jesus para você, porque Jesus não consegue viver dentro de você. Jesus, ele consegue sim enviar esse Espírito, foi o que ele fez. Lembra, eu falei disso aqui no primeiro dia, ele falou, ó, fica tranquilo, eu vou enviar um melhor do que eu. O Espírito Santo, ele vai estar com vocês. Talvez você pense assim, Gabriel, mas na hora do vamos ver, eu fico tímido, eu fico escondido. Sabe, muitas vezes nós achamos que é na base do que nós sabemos falar, ou na base do que nós fazemos fazer. Mas Deus está te chamando para uma missão que Ele mesmo vai cumprir através do seu Espírito na sua vida, amém? Ele está te chamando para uma missão que Ele mesmo vai cumprir, fica tranquilo. O que Ele precisa é do seu coração, da sua abertura, do seu interesse. Ele vai te capacitar. Tem uma passagem da Bíblia que os discípulos de Jesus, eles ficam assim, Jesus, mas como nós vamos fazer quando nós chegarmos diante dos governadores, Jesus fala assim, fica tranquilo. O Espírito Santo vai dar a palavra para vocês. O Espírito Santo vai dar sabedoria para vocês. Você precisa estar conectado com esse Espírito Santo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele é aquela força, aquela voz que pulsa dentro de você em direção às pessoas. O Espírito Santo, ele é aquela vozinha que fica na sua mente, dizendo assim, qual que é o seu nome? Daniele? Daniele, vai e ora por aquela amiga sua. O Espírito Santo é aquela voz que você passa por alguém, às vezes você tem aquela sensação, poxa, eu acho que eu deveria conversar com essa pessoa, eu deveria orar por ela. Deixa eu desmistificar uma coisa para você aqui. Isso não é coisa da sua mente, meu querido. Eu estou fazendo uma campanha de a gente expulsar essa desculpa da nossa vida. Ah, é coisa da mente. Não é coisa da mente. A mente de ninguém normal pensa, eu preciso orar por alguém. Pode ficar tranquilo. Pode. Você acha que um amigo seu da escola ali, né, que não conhece a Jesus, você acha que ele está ali estudando, de repente ele tá, na mente dele está passando, nossa, eu acho que eu tenho que orar por aquela pessoa, mas não, acho que é coisa da minha cabeça. Deixa eu te lembrar uma coisa, você tem o Espírito Santo dentro de você e ele é aquela voz que pulsa em direção às pessoas. Ele é aquela voz, enquanto você está andando pela sua escola, ele vai falar para você, vai, para e ora por aquele menino, vai, para e ora por aquela menina. O Espírito Santo, ele se manifesta através de dons, e talvez você vai estar lá na escola e o Espírito Santo vai te dar uma palavra para alguém. Vai e fala. Não é, Daniele? Uma vez nós estávamos lá em Ribeirão, nós juntamos alguns amigos nossos, eu, o Hudson, estava aqui comigo, mais alguns amigos, e nós fomos fazer evangelismo na rodoviária. Só, vamos lá, gente, a gente foi, nos juntamos, chegando na rodoviária, nós fizemos o seguinte, nós nos juntamos ali, nós falamos assim, olha, vamos orar um pouco aqui, nós vamos orar e nós vamos buscar algumas palavras de Deus, e Deus vai nos dar aqui visão de pessoas, e nós vamos atrás, amém? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém, então você está comigo. E nós oramos, e eu lembro que naquela situação ali, Deus me deu uma imagem muito clara
Presta atenção aqui em mim. Deus me deu, nós estávamos orando e Deus me deu na minha mente uma imagem de uma mulher. Uma mulher que tinha certas características assim, baixinha, gordinha e tal, com uma filha pequena, morena. E eu tive exatamente essa imagem na minha cabeça. Eu lembro que eu compartilhei com os meus amigos ali na oração. Eu falei, olha, eu tive essa visão, gente. E nós oramos por ela. Eu lembro que eu orei assim. Falei, Deus, me mostra essa pessoa. Nos leva até essa pessoa. E eles compartilharam outras palavras lá no dia para outras pessoas. E nós saímos abordando as pessoas na rodoviária, falando do amor de Deus, perguntando, olha, tem algo que eu posso orar por você? Tem algo tirando a sua paz? Tem algo que você não está bem? Eu posso orar por você? Nós estamos aqui orando pelas pessoas. E nós saímos conversando de pessoa em pessoa. E eu me lembro que depois de ter orado por algumas pessoas, eu olhei assim nessa direção e eu vi uma mulher que era mais ou menos aquela que eu tinha tido na minha cabeça. Só que tinha uma pessoa na frente, me atrapalhando um pouco, e eu vi que essa mulher estava segurando uma criança na mão, de mão dada com uma criança, mas eu não podia ver se era um menino ou uma menina. A palavra que Deus tinha me dado é que era uma menina. Eu andei mais um pouco, eu falei, se for uma menina, não vai ter jeito. Eu não vou escapar daqui. Andei mais um pouco, era uma menina. Eu falei, eu vou ter que conversar com essa mulher. E aí eu e mais um amigo, nós paramos ela ali, começamos a conversar com ela. Oi, tudo bem? Nós estamos aqui querendo conhecer as pessoas, orando pelas pessoas. Tem algum problema? Eu compartilhei com ela, inclusive, isso. Eu falei, olha, nós estávamos orando ali agora há pouco. E o Senhor me mostrou exatamente você com a sua filha. Eu não sei o que você está passando, mas eu sinto que Deus tem algo para fazer na sua vida. E eu perguntei para ela, tem algo que eu posso orar por você e está tirando a sua paz? E essa mulher, ela começou a falar e nós descobrimos que ela era uma mulher extremamente gaga. Ela tinha muita dificuldade de falar, né? E ela se sentia... a irmã dela estava junto com ela também, ajudava ela a falar, porque às vezes ela ficava 5, 10 segundos tentando falar uma palavra e não conseguia. E aquela mulher compartilhou com a gente ali, com a ajuda da irmã, falou, olha, eu sou gaga e eu tenho muita dificuldade com isso, eu me sinto envergonhada por causa disso, eu me sinto humilhada por causa disso. E eu falei para ela, Deus tem algo para fazer na sua vida, nós queremos orar por você. Você crê? Ela falou, eu creio. Eu comecei a orar por aquela mulher. O Espírito Santo me conduziu nessa oração. Você precisa estar conectado com o Espírito Santo, meu querido. Ele quer te conduzir a experiências sobrenaturais. Você precisa estar ligado, você precisa se relacionar com Ele, você precisa orar em línguas. Eu lembro que eu comecei a orar por aquela mulher e o Espírito Santo me levou a orar assim. Sabe aquela oração que não é você que faz? Quem sabe? Quem já fez isso? Aquela oração que você fala, por que eu estou orando assim? Eu nunca pensaria nisso, não faz sentido. Mas eu lembro que eu comecei a orar assim, e eu falei, Deus, dá firmeza nas palavras para essa mulher, assim como o Senhor era um homem firme nas palavras, assim como o Espírito Santo te empoderava para ser um homem firme nas palavras, empodera essa mulher. Essa foi a minha oração. Nós terminamos de orar, a mulher estava emocionada, né? Mas nós começamos a conversar com ela. Eu acho que a princípio ela não percebeu, mas nós não perguntamos para ela, ó, você fala aí, vamos ver. Ela ia ficar sem graça, né? Mas nós começamos a conversar com ela. E aquela mulher não gaguejou mais nenhuma vez. Porque Deus é bom, Ele é fiel. E Ele está chamando pessoas que amam. Ele está chamando pessoas cheias de compaixão. Ele está chamando pessoas dispostas a serem como Ele, que estão dispostos a abrir um pouco mão da sua rotina, dos seus afazeres, para amar as pessoas, para orar pelas pessoas. Meus queridos, eu declaro que nessa igreja, em Campinas, vão nascer movimentos, jovens aqui que vão se levantar, no meio das escolas, no meio das ruas, nas praças, nos hospitais, pessoas que vão juntar, meu querido, é você mesmo. Não espera chegar outra pessoa, não, é você mesmo, está na Bíblia, Deus já te chamou. Deus te chamou para isso.
A gente fica esperando alguém do nosso lado se levantar. Não, se alguém tomar a frente, eu vou atrás. Não. É com você mesmo. Junta você, mais 3 amigos seus, mais 5 amigos seus. Fala, gente, vamos numa praça, vamos orar pelas pessoas. Vamos fazer um negócio aqui na escola. Nós temos feito reuniões nas faculdades lá. Deus está nos levando a crescer nisso. É você, na sua escola. No intervalo. Faça uma célula lá. É com você mesmo. Deus não te chamou. Cara, presta atenção no que eu vou falar. Jesus não derramou o sangue dele para que você pudesse vir à igreja toda semana. Ele morreu por muito mais que isso. Jesus derramou o sangue dele para que você tivesse a sua vida transformada e pudesse transformar a vida de outras pessoas.